A gente começa a edição de hoje falando de um destaque maranhense no automobilismo. Isso porque o piloto maranhense Fábio Cadastro foi destaque da 33ª edição do maior Rally das Américas, o Rally dos Sertões. E aqui está ele, do meu lado, o Highlander dos Sertões, meu amigo Fábio Cadastro. Meu amigo, seja muito bem-vindo à Tela do Esporte. Muito obrigado, primeiramente, pela presença. E vamos juntos, né, falar de muito rally aqui na Tela do Esporte. Eu que agradeço estar aqui no Esporte Cidade. E é um prazer sempre voltar com o troféu na mão e representar o Maranhão sempre há 13 anos no Rally dos Sertões e trazer um troféu novamente para o Maranhão é bom demais. E é um dos pilotos que tem tradição e mais tem conquista também, né? Nós representando muito bem. E mais uma, né? O Fábio sai daqui, a gente já sabe que ele vai voltar com o troféu. Mas a gente estava conversando aqui nos bastidores, é sempre uma competição muito longa, muito intensa, né? Atravessando várias cidades, vários municípios. Como é que foi participar dessa 33ª edição? Esse rally foi muito especial, porque ele foi um rally que voltou às origens e saiu de Goiânia. A gente fez vários rallies saindo de Goiânia e passou por 4 estados, né? Saiu de Goiânia, passou pela Bahia, Pernambuco, chegou em Alagoas e ainda passou em Minas também. Então, foram 8 dias de rally, sendo que 2 dias foi abortado por conta da chuva. E, então, a gente correu esses 6 dias e a gente tem que ir sempre muito bem preparado. Não só o carro, mas como piloto, navegador e toda a equipe exige muito da gente para a gente representar o nosso Maranhão. Todos esses anos no Rally dos Sertões, a gente precisa estar bem preparado. E o Fábio que teve a companhia, né, o auxílio do Marcos Vinícius, né, o navegador, que também esteve lá, né, ajudando nessa empreitada, sempre muito complicado, mas eles acabaram trazendo, você estava falando do Marcos, que é cearense, né? O Marcos Vinícius, ele correu o ano passado comigo e a gente ficou em 4º lugar por um motivo de um detalhe que bateu o motor. E esse ano a gente repetiu o mesmo navegador, mas o meu navegador mesmo era o João Afro, que correu com o Marquinhos Regato, também o Rally dos Sertões, ficaram em 4º, muito bem colocados, chegaram a estar várias vezes no top 10. E a gente está em busca também de um novo navegador maranhense para correr com a gente ano que vem. Mas se não conseguir, a gente continua com o nosso Marcos Vinícius, que é o Marreco, que ele trabalhou bem. Trabalhou bem, né? A gente está vendo, né, as imagens aí da competição, dessa 33ª edição. Aí foi a festa já no pódio, né? Depois que conquistaram aí esse vice-campeonato e nos representando bem. A gente até trouxe aqui, né, no dia que teve a assessoria encaminhou pra gente, a gente divulgou aqui. E a gente fica muito feliz. Assim como o João Afro, que o Fábio citou, também já veio aqui, né, falar sobre essas conquistas. E eu queria destacar justamente essa questão da preparação, né? Como eu falei, é uma competição extensa, que percorre vários quilômetros, vários municípios. E assim que terminam, a gente já começa o planejamento para a próxima edição? Sim, o Sertões ele está no meio do campeonato. Existe um campeonato que é o RN, começa ali no começo de janeiro, abril, e tem o Campeonato Brasileiro, que começa com o RN. Mais ou menos a 2ª, 3ª etapa é o Rally dos Sertões. Depois vem o Rally do Tocantins, e aí finaliza com o Rally dos Amigos. Então isso é o Campeonato Brasileiro de Rally, onde hoje eu sou o 2º lugar. Eu estou na disputa ainda do 1º. Precisamos da força aí dos incentivos e patrocinadores para a gente terminar esse campeonato, pelo menos disputando o 1º lugar, que é a nossa intenção. A gente não está satisfeito com o vice, né? E aí a gente depende exclusivamente do apoio do governo do estado, através da Lei de Incentivo ao Esporte. Eles, nesses 3 anos de governo, apoiaram a gente. Eu quero agradecer muito o nosso secretário, o Naldi, e o Celso Dias hoje, que chegou, que mudou. Mas o esporte maranhense melhorou muito, principalmente na área de automobilismo. Tem melhorado, a gente tem sentido que tem o apoio deles e estamos precisando do apoio para a gente finalizar o Campeonato Brasileiro. A gente quer correr, quer finalizar, e ano retrasado eu fui campeão brasileiro graças à Lei do Incentivo. O governador Carlos Brandão não deixou a gente de fora. Eu até faço um apelo para ele não deixar de fora a gente desse final de campeonato, que é o ideal. Ficamos em 2º, estamos bem posicionados no campeonato e é capaz da gente ser campeão novamente. Quer dizer, a gente vai ter um campeão brasileiro 2 vezes em menos de 3 anos, entendeu? Realmente é muito interessante. Então é bom. E essa preparação nossa
A gente não só se prepara o carro, precisa se preparar fisicamente. Exige muito do piloto, né? Muito. A gente fica uma média de 8 horas dentro do carro. A gente sai com o café da manhã reforçado e só volta para comer no jantar. E para isso a gente tem que entrar, às vezes sair, trocar um pneu, sobe, desce no carro e pilotando sempre no limite. Para você ter uma ideia como é o limite do rally, a gente largou numa especial de 300 quilômetros aproximadamente. Nós fizemos em 5 horas e 10 minutos e 30 segundos. Nós chegamos a ficar na frente dele por 11 segundos. Ficamos em primeiro lugar na frente, depois de correr 5 horas e a gente consegue ganhar por 11 segundos. Então é todo tempo com a faca nos dentes, não dá para aliviar. Qualquer vacilo pode acabar com toda uma corrida, né? Por isso que é boa estratégia. Eu digo também, a gente tem que preservar o carro. A gente, quando anda com pouco recurso, não é que a gente não tem, a gente tem que pensar no carro. A gente não pode tentar botar tudo de uma vez, porque a gente vai quebrar o carro e não vai dar em nada. Então a gente fica regrando ali suspensão, regrando um pouco de motor, para a gente tentar ir até 8 dias de prova. E aí a cabeça tem que funcionar. Às vezes um cara passa por nós e a gente quer passar, porque, como eu até brinco, eu tenho para trás fobia, eu não posso ficar para trás. Aí a gente tem que controlar aquilo, porque a gente está na frente do cara. Aí tem que administrar para poder ser campeão ou subir no pódio. Como já sede ao pote também, tem toda essa questão. Você falou sobre o incentivo, e é bem legal, né, trazendo, porque o João Alfa, assim que ele teve aqui, a gente estava conversando também sobre essa situação, né, do incentivo, e é muito importante para a gente, para pilotos maranhenses, né, do Nordeste, porque vocês competem com pilotos de alto nível, né, que às vezes tem muito poder financeiro, a gente sabe, a gente quer um esporte muito caro. Qualquer esporte, tá? Se a gente estiver falando de futebol, a gente precisa de um incentivo, mas esportes automobilísticos, né, especificamente, exigem muito, né? Porque qualquer peça ali que você quebra é muito cara, às vezes é o melhor pneu, às vezes é a melhor suspensão, às vezes é a melhor peça de motor, e mais do que nunca esse auxílio, né, essa ajuda se faz necessário, né, João? Isso. O que eu fico dizendo sempre, a gente sair do Maranhão e chegar lá para competir já é porque a gente sai de um lugar longe para ir para Goiânia. A gente passa 3 dias com a equipe correndo. Quando a gente chega lá, a gente já está com 3 dias de prova, teoricamente. E a gente chega lá em Alagoas, a gente tem mais 2 dias para chegar de volta. Então, toda essa logística é cara. O carro, a gente tem que administrar o valor. E se a gente fosse correr só por conta da lei do incentivo, a gente não estava só no pódio, não. A gente corre atrás da lei do incentivo porque ela ajuda a gente a estar no pódio. A gente tem por trás o apoio do combustível, o apoio do pneu, o apoio, e a gente junta tudo isso. Mas para eu estar nos Sertões, me inscrever nos Sertões ou no campeonato de rally, eu tenho que ter a lei do incentivo que me garante a inscrição do evento, que hoje é muito caro. Mas a gente consegue se inscrever e o resto a gente vai conseguindo. São 13 anos de história que nós temos de rally. Dos Sertões, eu estou fazendo 30 anos de rally. Minha primeira competição de carro foi em 96. Vai fazer 30 anos agora que eu corro pelo Maranhão, correndo, representando o Maranhão. E graças a Deus, eu sempre tive Deus me ajudou muito, subir no pódio, sempre com a bandeira. Isso é uma coisa que a gente, tanto eu como João Afro, que é de Fortaleza, mas é um cidadão maranhense, ele está também sempre subindo com a bandeira. Que eu digo, sem a lei do incentivo ao esporte, sem a gente ter um secretário trabalhando certo, não só por futebol, para Sampaio, para basquete, para isso, não, ele está trabalhando para todos. O esporte é tanto automobilismo, como futebol, como xadrez, qualquer um desses. E os ícones vão surgindo. Teoricamente, nós temos a Isiane do basquete, aí o Leitão do xadrez, enfim. Se a gente for citar aqui, a gente tem vários campeões brasileiros que, graças aos incentivos da lei do esporte, conseguiram estar ali à frente e ser ícones. A gente, do Rally dos Sertões, em termos de carro, o Fábio Cadastro. A gente tem o Marcelinho, que é uma lenda dos quadriciclos dos Sertões, já competiu o Dakar, foi o único brasileiro a competir o Dakar e ganhar 3 etapas do Dakar. Isso tem que ser visto. E outra coisa, os pilotos maranhenses, eles realmente, nós, quando chegamos lá, a gente toca.
sabe pilotar, porque nós nascemos com o quintal dos Lençóis Maranhenses. Quem anda em areia, anda em qualquer terreno. Qualquer terreno. Quando a gente chega na areia, a gente está num carro tão mais lento do que o dos caras e a gente vai passando deles, não desmerecendo os outros pilotos, mas é o nosso quintal, os Lençóis Maranhenses. Se a gente for para a Baixada, nós temos lama. A gente sabe andar dentro de uma lama. Se a gente for para o interior do estado, lá para Carolina, se a gente for subir Cerrado, se a gente for para Barra do Corda, nós temos um cerrado maravilhoso para andar. Quer dizer, tudo isso faz com que a gente tenha uma posição sempre melhor no pódio, por ser piloto. Agora, precisamos do apoio. Precisamos também de apoio, sem ser só do governo. Mas para isso o piloto tem que se mostrar. Agora mesmo recebi um convite para correr com uma equipe R Mateis, que foi a equipe que eu corri. Foi maravilhoso a equipe deles. Eu sempre corro com a minha, Fábio Cadastro, que é a Cadastro Reis. Mas esse ano eles me ofereceram para eu correr junto com eles, corremos, tivemos os 3 pilotos no pódio, entendeu? Mas com o apoio deles foi muito bom. Exatamente. É como se fosse, gente, eu gosto de usar muito, é como se fosse uma engrenagem, né? A gente tem aqui o Fábio Cadastro, que é o piloto, né, que está lá à frente, que vai, né, levar a gente para o pódio, mas para isso tem todo mundo por trás, tem toda uma logística, tem todo um planejamento, tem um investimento, né, tanto da parte privada quanto da parte pública, e tomara que a gente siga, né? Eu nem consigo imaginar o nível de trabalho que esses pilotos passam, né, nessas competições, porque você se prepara para isso, né, e chega lá, você tem que representar. E aí você fica horas e horas dentro de um carro, e não é só acelerar, você tem que ter o controle mental, tem que ter o controle da parte física. Você luta todo tempo contra a máquina, né? Tipo, a gente estava falando do kart, né, aqui outro dia, a gente estava recebendo pilotos, e é justamente isso, né? Às vezes o calor é muito grande dentro do carro e faz força e você tem que... E é isso, né? A gente vai seguindo, e parabéns, né, pro Fábio, para todo mundo que representa o Estado, porque você tem esses níveis, né, de dificuldades, e eu acho que é se não o mais difícil, na verdade, é um dos mais difíceis, essa questão do Rally dos Sertões, uma competição que, como a gente falou, atravessa vários estados, você tem vários tipos de terreno, você tem várias dificuldades que às vezes você não planeja, né, mas ela aparece ali no meio da prova, você tem que planejar, tem que ter uma resposta rápida. Então, parabéns novamente para todo mundo. Assim como eu pergunto, né, para todo piloto que vem aqui, eu acho que cada vez que você entra no carro para disputar uma prova, é como se fosse um episódio diferente. Tem algum episódio, alguma situação que passou essa temporada que vai marcar a vida do Fábio Cadastro? Vai marcar, porque assim, a gente estava todo o tempo na frente do nosso concorrente. Aí chegou uma hora que nós quebramos a suspensão. E aí, com essa quebra, a gente não tinha outro amortecedor para colocar no lugar. Aí a nossa equipe, que é o Magrão, o Soares, o Júnior Gordo, que eles são os nossos mecânicos e também tem que ter aquela ideia. Vamos botar um amortecedor de rua para a gente completar. Botamos o amortecedor de rua com uma adaptação e conseguimos na etapa seguinte ser primeiro lugar, mesmo com o amortecedor. Então a gente tem que ter essa jogada. E fora, como eu falo também, a gente tem que estar pensando muito em chegar no final dos Sertões. Nós não podemos ficar fora da etapa. E esse ano a gente não conseguiu buscar o primeiro lugar porque as 2 etapas realmente acabaram por conta da chuva. O helicóptero não consegue voar, não tem etapa. Porque eu já fui socorrido de helicóptero. Eu sei que se não tivesse o helicóptero voando, eu tinha talvez morrido. Porque eu corri de moto e na 7ª etapa eu tive um acidente gravíssimo e graças a Deus o helicóptero me deixou dentro da UTI. Por isso o Rally dos Sertões está de parabéns e ele sempre preserva a segurança dos pilotos e navegadores. Em primeiro lugar, né? Não tem jeito. Qualquer esporte que você dispute, né, tem que ter realmente a questão da segurança. E, desculpa a indelicadeza aqui, Fábio, qual é a sua idade? Eu fiz 59 agora em pleno Rally dos Sertões. 59, 30 anos só de automobilismo. 30 anos de automobilismo, mas eu tenho mais 12 anos para trás de moto. Na realidade, eu sempre corri, eu sempre gostei de moto no Rally. Comecei no enduro, fazendo enduro, motocross e tal. E aí parti para o carro, porque no campeonato que teve Será Pior e Pior Será, em 96, 95 surgiu o correr de carro e eu fui pioneiro. Saí do Maranhão, fui disputar esse
Pior Será, que era saindo de Teresina para Fortaleza, Piauí para o Ceará. E aí a gente ficou nessas disputas, que isso faz 30 anos, né? E aí a gente, desde essa época, por isso que a gente é ícone nessa área. E graças a Deus eu quero agradecer muito, além do incentivo ao esporte, o nosso governador Carlos Brandão, o Celcinho Dias, que está aí agora comandando, mas o Naldi foi maravilhoso, um secretário excelente. E também quero agradecer o Grupo Mateus, que sempre me apoiou desde 2013. Sou 3 vezes campeão brasileiro, graças ao Grupo Mateus. O Mateus nunca me deixou de fora, sempre quando eu pedi, ele estava lá e ele está vendo o resultado. A gente está sempre subindo no pódio e sempre com o coração aí na Parabéns, cabeça. E a gente tem que parabenizar mesmo, né, essas instituições que elas investem no esporte maranhense, porque a gente tem muito retorno. Né? Você está aqui agora falando sobre isso, tem alguém em casa, alguma criança assistindo, pô, queria ser um piloto que nem o Fábio Cadastro. Né? Então você muda totalmente uma realidade, parabéns para todo mundo que investe e aposta no esporte. E eu sempre falo que incentivo no esporte nunca é demais, porque a gente sempre vai colher frutos. E Fábio, a gente já tem a data, né, do próximo Rally dos Sertões, a 34ª edição, 22 a 30 de agosto, terá a presença de Fábio Cadastro, confirmado? Com certeza, a gente já está, inclusive, estudando correr numa nova equipe, que me chamou para testar um carro que a gente chama de Bugrão, é um 4x2, mas que esse ano foi 2º lugar no top 10, eles foram 2º lugar e 1º na categoria deles. A gente está pensando, a gente vai para Petrópolis, talvez fazer esse teste, para eu assumir esse novo carro, mas como eu nunca pilotei esse carro, eu vou precisar realmente ver se isso vai ser bom para o ano que vem. Mas a gente, por enquanto, está ali torcendo e sabendo que nós vamos correr os Sertões. Só que a gente precisa correr o Campeonato Brasileiro, porque tem 2 etapas ainda, que é Rally do Tocantins, que é agora no final de setembro. É esse governador e do secretário que a gente precisa correr. A gente não pode ficar de fora, porque hoje eu sou 2º. Correndo talvez eu consiga ser campeão. Eu não quero ser vice. Mas se depender da gente, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. E eu tenho certeza que não só o governo do estado, mas o próprio Mateus não vai deixar a gente não disputar o Campeonato Brasileiro. Isso aí, tomara. Então, Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Continue nessa preparação, a gente tem várias outras conquistas, vários outras medalhas, e volta aqui para falar sobre essas novas experiências que você terá certamente pela frente, meu amigo. Muito obrigado a todos, é bom ter esse espaço aqui para a gente poder falar um pouco, para a pessoa saber como é que é a nossa briga, não só atrás do patrocínio, mas lá dentro em busca de um pódio. É isso. Então, parabéns aí para o nosso Fábio Cadastro, o Highlander dos Sertões. Vocês viram aí, né? São mais de 30 anos, na verdade, de automobilismo, né? 13ª edição do Rally dos Sertões que eles disputam, que é o maior Rally das Américas, e vai continuar, claro, além do Rally dos Sertões, ter outras disputas, ele está se preparando, e assim que a gente for falando do Fábio Cadastro, eu vou atualizando aqui na tela do esporte. Fechou?